Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro. Mais uma vez começamos o nosso diário com a oração, o canto ao Espírito Santo, invocando a sua presença e a sua poderosa ação para a Assembleia do dia 21 ao 31, este encontro fundamental para a Missão Belém. Precisamos das orações de todos. Descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. Ó luz venturosa, divinais clarões, enche os corações, enche os corações. Sem um tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, dai os 7 dons. Dai virtude plena e no fim dos dias eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Levanta-te e fica aqui no meio. Há uma semana atrás, meditamos sobre a tragédia da doença da lepra, mas qualquer doença era considerada uma punição de Deus, na mentalidade popular, e a pessoa ficava afastada e marginalizada. Jesus começa recolocando o pobre e o doente no meio, no centro da sala, que é a nossa vida, e afirma que não existe lei que nos impeça de fazer o bem. A atitude de Jesus seja nossa nesse dia e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levanta-te e fica aqui no meio. Faz pouco tempo que meditamos sobre a tragédia da doença no povo judeu. A lepra, por exemplo, significava a separação do povo, solidão, morte igual a um animal solitário. Quando Jesus cura, a vida toda renasce dentro da pessoa que lhe toca. Mas Jesus faz aqui um outro gesto que não podemos deixar passar batido. Coloca esse pobre homem doente no meio de todos. O que ele queria com esse gesto? Em primeiro lugar, queria, diante da consciência de todos, a realidade do último, do doente, do pobre, e perguntar: qual é a atitude que eu tomo diante dos necessitados, dos que precisam de mim? Para a maioria dos fariseus, esse doente estava pagando o preço de seu pecado e devia ser tratado igual um animal, abandonado a si mesmo. Qualquer pessoa que chegasse perto se contaminaria. Jesus, colocando-o no meio, os provoca e os convida a revirar seu modo de raciocinar. Marginalizar o pobre é o pecado pior. Ignorar suas necessidades, passar perto e fingir que ele não existe, isso é o pecado pior. Em segundo lugar, Jesus, colocando este pobre homem doente no centro, quis dizer para todos nós que os pobres são o centro da roda da nossa vida. Em especial para nós da Missão Belém, Jesus repete com força: os pobres são o eixo da roda da vida. Ou tudo gravita ao redor deles, ou é tudo inútil o que você faz. Se nós não colocarmos os pobres no centro dos nossos pensamentos, no centro dos nossos projetos, no centro do nosso dinheiro, então também Deus sai de perto de nós, porque Deus está sempre com os pobres. Em terceiro lugar, colocando o pobre no centro da roda, Jesus queria dizer que devemos colocá-lo no centro do nosso coração. Escute o que diz Papa Francisco na Evangelii Gaudium número 197. O lugar privilegiado dos pobres no povo de Deus. No coração de Deus ocupam um lugar preferencial os pobres, tanto que até Ele mesmo se fez pobre. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Esta salvação veio a nós através do sim de uma jovem humilde, de uma pequena povoação perdida na periferia de um grande império. O Salvador nasceu num presépio, entre animais, como sucedia com os filhos dos mais pobres. Foi apresentado no templo juntamente com 2 pombinhos, a oferta de quem não podia permitir-se pagar um cordeiro. Cresceu num lar de simples trabalhadores e trabalhou com suas mãos para ganhar o pão. Quando começou a anunciar o reino, seguiam-no multidões de deserdados,
pondo assim em evidência o que ele mesmo havia dito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. A quantos sentiam o peso do sofrimento, acabrunhados pela pobreza, assegurou que Deus os tinha no âmago do seu coração. Felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E com eles se identificou. Tive fome, me destes de comer, ensinando que a misericórdia para com eles é a chave do céu. Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica ou política ou filosófica. Deus manifesta a sua misericórdia antes de mais nada a eles. Esta preferência divina tem consequência na vida de fé de todos os cristãos, chamados a possuírem os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Essas reflexões nos ajudam a compreender na profundidade o trecho de hoje, que agora vamos escutar novamente. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Podemos nesse momento anotar as frases que mais nos atingem para focar bem a mensagem da Palavra de Deus. Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajude, a encontrar o rumo certo na vida de hoje e sempre.
Vamos parar mais um pouco para refletir sobre como colocaremos em prática este nosso propósito. Levanta-te e fica aqui no meio. Paz e alegria a todos. Os pobres são o eixo da roda. Paz e alegria a todos. Meu Jesus sacramentado, Deus tão pobre e desprezado, que nas ruas frio e fome passa assim. Eu queria com certeza acolher sua pobreza e seus pés enfim poder lavar. Pelas ruas, ó igreja, seu tesouro peregrina, desprezado por quem diz ter muita fé. Mas a fé sem obras é morta, e pra Deus o que importa é amar o pobre pela fé. Quero olhar dentre os seus olhos, do seu rosto bem surrado, suas lágrimas poderem então secar e matar a sua fome, como a igreja se consome, esperando seu Jesus voltar. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus do pobre encontrará. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus